Todo crente deve ser um embaixador do céu. Assim como o Pai me enviou, disse o bem-amado, também eu vos envio. João 20, 21. Vocês são enviados com a missão de reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel e, tal como seu mestre, buscar e salvar o que estava perdido. Falo solenemente a vocês que têm chorado sobre Jerusalém e que estão provando o seu verdadeiro amor às almas com todo o esforço que fazem por elas. Quero lembrá-los de que procurar salvar os homens é um trabalho glorioso e que, por essa causa, vocês devem estar sempre dispostos a suportar os maiores inconvenientes. Os anjos não hesitaram quando convocados a ir a Sodoma. Obedeceram sem objeção e foram realizar sua tarefa sem demora. Embora o relato a respeito da iniquidade detestável de Sodoma tenha subido aos céus e o Senhor não suportasse mais aquela cidade imunda, ainda assim, os anjos não hesitaram em descer da pureza dos céus para observar a maldade de Sodoma. Deus os enviou e eles não falharam. Os 2 anjos chegaram a Sodoma no fim da tarde. Gênesis 19, verso 1. O que? Anjos? Anjos chegaram a Sodoma? Sodoma e anjos? Sim, anjos. E que não se tornaram menos angelicais por terem ido a Sodoma. Pelo contrário, ainda mais angelicais foram porque, em obediência incondicional ao comando supremo do seu Senhor, buscaram o eleito e sua família para livrá-los da iminente destruição. Por mais perto que esteja de Cristo, por mais que seu caráter se assemelhe ao do seu Senhor, quem é chamado para tal serviço nunca deve dizer: não posso falar com essas pessoas, elas são depravadas e corrompidas demais. Não posso entrar naquele antro de pecado para falar-lhes a respeito de Cristo. Fico enojado só em pensar no assunto. É muito revoltante. Como vocês são necessários naquele lugar, homens de Deus, ali devem ser encontrados. A quem o médico deveria atender, senão o doente? E onde o misericordioso encontra um campo de trabalho adequado, senão entre aqueles cuja destituição espiritual é extrema? Cada um de vocês seja um anjo de misericórdia e Deus os ajudará a salvar almas. Visto que já receberam Cristo no coração, imitem-no em sua vida. Que a mulher pecadora receba a sua bondade, porque Jesus olhou para ela com misericórdia. Que o homem mais perverso seja encontrado, porque Jesus expulsou os seus demônios. Não considerem nenhum tipo de pecado, por mais terrível que seja, indigno de sua compaixão ou de seus esforços, mas busquem os mais afastados, os que vagueiam pelo mundo, e arranque-os das chamas que os destroem. Quando abordarem as almas perdidas, façam o que fizeram aqueles anjos. Digam-lhes francamente qual é a sua condição e o perigo que estão correndo. Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor irá destruir a cidade, disseram eles. Se vocês realmente desejam salvar almas, devem dizer-lhes a grande verdade, que é desagradável. A pregação a respeito da ira divina é vista com escárnio hoje em dia, e até mesmo boas pessoas parecem envergonhadas quando tocam neste assunto. O sentimentalismo barato em relação ao amor e à bondade praticamente silenciou toda e qualquer exposição e admoestação clara e objetiva do Evangelho. Mas se esperamos que as almas sejam salvas, temos de declarar incansavelmente, com fidelidade amorosa, o castigo do Senhor. Bem, disse o jovem escocês quando ouviu o ministro dizer à congregação que não havia inferno, ou, se for o caso, somente uma punição temporária. Bem, o jovem disse, não preciso mais ouvir este homem, pois se for como ele disse, está tudo certo, e a religião dele não serve para nada. E se for o contrário do que ele disse, então não devo ouvi-lo também, porque ele me enganará e é um falso pregador. Diz o apóstolo, portanto, sabendo o que significa temer o Senhor, procuramos convencer os homens. 2 Coríntios 5, verso 11. Não permitamos que as sensibilidades modernas nos impeçam de falar claro. Deveríamos, por acaso, ser mais gentis que os apóstolos e mais sábios que os pregadores inspirados da palavra de Deus? Você quer ser mais sábio do que Jeremias, Ezequiel? Você é mais amoroso que eles? É mais amoroso que Paulo? É mais amoroso que Cristo? Se as imagens tenebrosas do juízo dos pecadores ainda não assombram nossa mente, então não estamos aptos a pregar aos não convertidos.
Nunca devemos persuadir os homens se não tivermos coragem de falar-lhes sobre o julgamento e a condenação dos homens fora de Cristo. Ninguém é tão infinitamente gracioso como nosso Senhor Jesus, porém nenhum pregador jamais proferiu palavra tão aterradora quanto ele. Foi ele quem falou do lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga, como está em Marcos 9:44. Foi ele quem disse: estes irão para o castigo eterno. Foi ele quem contou a parábola do homem que estava no inferno e ansiava por uma gota de água para refrescar a língua. Lucas 16:24. Devemos ser francos como Cristo foi, tão honestos e diretos quanto ele ao falarmos a alma dos homens. Ou no final, podemos ser chamados a prestar contas pela nossa infidelidade. Se animarmos nossos amigos com sonhos tolos que minimizam a punição futura, eles nos detestarão eternamente por lhes termos iludido, e no mundo das angústias invocarão maldições espirituais sobre nós, por lhes termos dito apenas coisas agradáveis de se ouvir, ocultando a dura realidade. Depois de termos dito carinhosa e claramente ao pecador que o salário do pecado é a morte e que o terror lhe sobrevirá por causa da sua incredulidade, devemos ir mais longe e exortar o culpado, em nome do nosso Senhor Jesus, a escapar da destruição merecida. Os anjos, embora entendessem que Deus elegera Ló para ser salvo, não omitiram uma única exortação, nem deixaram que a obra se fizesse sozinha, como se fosse por predestinação sem instrumentalidade. Eles disseram: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não morras no castigo da cidade. Gênesis 19, verso 15. Como é impressionante cada uma dessas admoestações. Que força e intensidade de amor brilha em cada apelo. Foge, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em lugar nenhum desta planície. Foge lá para o monte, para que não morras. Gênesis 19, verso 17. Cada palavra usada é rápida e poderosa, decisiva e objetiva. As almas anseiam por uma argumentação criteriosa e exortação amorosa que as convença a escapar da própria ruína. Fossem elas sábias, a mera informação sobre o perigo que correm seria suficiente, e a perspectiva de uma fuga feliz seria o bastante. Mas elas, como são totalmente imprudentes, como vocês e eu bem sabemos, pois já fomos exatamente como elas, devem ser instadas, persuadidas e convencidas a olhar para o crucificado para que sejam salvas. Nós nunca teríamos vindo a Cristo se um constrangimento divino não tivesse sido posto sobre nós. E elas também não irão. Esse constrangimento geralmente vem por instrumentalidade. Procuremos ser estes instrumentos. Se não fosse pelas vozes fervorosas que pregaram para nós e pelos professores dedicados que nos mostraram o caminho até a cruz, nós nunca teríamos vindo. Vamos, portanto, pagar a dívida que temos para com a Igreja de Deus e procurar, no que depender de nós, fazer aos outros como Deus, em sua misericórdia, fez conosco. Empenhe-se em persuadir os homens, usando todo o seu poder de raciocínio e argumentação, salgando tudo com lágrimas de afeto. Não deixe que quaisquer noções doutrinárias fiquem no caminho da livre persuasão quando estiver lidando com a mente dos homens, pois a sã doutrina está em perfeita harmonia com isso. Lembro-me de que houve muitas críticas a um dos meus sermões, constranja-os a entrar, em que preguei com muita ternura pelas almas. Disseram que parecia um sermão arminiano e contrário à sã doutrina. Pouco me importa ser julgado pelos homens, pois meu mestre pôs seu selo sobre aquela mensagem. Nunca preguei um sermão em que tantas almas fossem ganhas para Deus, como nossas reuniões na igreja podem atestar. E em todos os lugares onde o sermão foi divulgado, pecadores foram salvos por meio da sua instrumentalidade. Portanto, se é vil exortar os pecadores, eu me proponho ser mais vil ainda. Nós somos os instrumentos pelos quais Deus vai chamar os eleitos. Creio tão firmemente nas doutrinas da graça quanto qualquer homem vivo, e sou um verdadeiro calvinista, segundo a ordem do próprio João Calvino. Mas, se rogar ao pecador que tome posse da vida eterna é errado, errarei ainda mais a esse respeito, seguindo o exemplo do meu Senhor e dos seus apóstolos, que, embora ensinassem que a salvação é pela graça soberana e somente pela graça, pelo chamado eficaz de Deus,
Apesar disso, não temiam falar aos homens como seres racionais e agentes responsáveis, exortando-os a se esforçarem por entrar pela porta estreita e trabalharem não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Nós sabemos que só Deus pode chamar o homem eficazmente, mas é o nosso dever pregar a verdade. Apeguem-se à grande verdade da eleição no amor e da soberania divina, mas não permitam que isso se transforme em grilhões quando, no poder do Espírito Santo, vocês se tornarem pescadores de homens. Quando as palavras não forem suficientes, e muitas vezes não serão, deve-se adotar outras formas de persuasão. Então os anjos pegaram pela mão a ele, sua mulher e suas filhas. Gênesis 19, 16. Tenho muita fé nas interações diretas com as pessoas, sob a direção de Deus. A evangelização pessoal, pelo poder do Espírito Santo, faz maravilhas. Tomar um homem pela mão enquanto fala com ele pode ser um gesto sábio e útil, pois se conseguir segurar sua mão e mostrar diante de Deus a sua ansiedade, rogando por ele, Deus abençoará essa obra. É bom lançar suas palavras no fundo da alma, de uma maneira calma, séria e quando o homem estiver só, assim como se jogam pedras em um poço. Muitas vezes, essa estratégia é eficaz e surte efeito onde o pregador com seu sermão não teve sucesso. Às vezes, é através do evangelismo pessoal que Deus vai chamar seus eleitos. Se você não conseguir ganhar os homens com palavras, deve perguntar a si mesmo: o que posso fazer? Depois vá até a presença do Senhor e faça a mesma pergunta. Pela perseverança do seu zelo, você deve conseguir levá-lo à reflexão, pelo menos. Assim como a mulher, por sua insistência e perseverança, dobrou o juízo injusto, também vocês, por sua contínua perseverança e anseio, façam que eles se cansem dos seus pecados e deem atenção às suas palavras, nem que seja apenas para se livrarem de vocês. Se não conseguirem alcançá-los porque não querem ler a Bíblia, coloque um bom livro em suas mãos, e pode ser que esse livro lhes diga coisas que vocês não conseguem dizer. Também podem escrever-lhes uma carta curta, porém sincera, e dizer-lhes como vocês se sentem. Podem continuar orando por eles, podem sacudir o braço divino e suplicar ao Altíssimo que os resgate. Há casos em que, quando tudo mais falhou, uma lágrima de amor desapontado fez a obra. Creio que foi o Sr. Knill que um dia, ao distribuir folhetos aos soldados, encontrou um homem que o amaldiçoou e disse aos seus companheiros de batalhas: vamos fazer uma roda em volta dele e pararemos esta distribuição de uma vez por todas. Então ele praguejou e amaldiçoou Knill de tal maneira que este, não tendo como escapar, irrompeu em lágrimas. Anos depois, quando pregava nas ruas, um granadeiro veio até ele e disse: Sr. Knill, lembra de mim? Não lembro, acho que nunca o vi. Não se lembra de um soldado que o rodeou com seus companheiros e não deixou que distribuísse seus folhetos? Não me lembro, disse Knill. Bem, naquele dia o senhor chorou muito, e quando cheguei em casa, aquelas lágrimas me comoveram, porque vi que era sincero e senti vergonha de mim mesmo. Hoje prego o mesmo Jesus que um dia desprezei. Ó, que vocês possam ter um amor tão grande pelos pecadores perdidos que consigam suportar suas censuras e repulsas e lhes digam: batam-me se quiserem, mas ouçam-me, ridicularizem-me, mas ainda assim eu rogarei por vocês. Pisem em mim como se eu fosse a escória, mas de qualquer forma não deixarei que pereçam se puder avisá-los do perigo que estão correndo. Devemos sempre nos lembrar de que somos os mensageiros da misericórdia de Deus para com os filhos dos homens, sendo o Senhor misericordioso com ele. Não foram os anjos que tiveram a ideia de ir até Ló. Eles eram a personificação e exibição exterior da misericórdia de Deus. Os cristãos de todo o mundo deveriam ver-se como manifestação da misericórdia de Deus aos pecadores, instrumentos da graça soberana, servos do Espírito Santo. Ora, a misericórdia é um atributo ágil. A justiça demora, seus sapatos são de chumbo, mas os pés da misericórdia são alados. A misericórdia tem prazer em desempenhar sua função. Assim, deveria ser para conosco também um prazer fazer o bem aos homens. Deus pode salvar os seres humanos sem instrumentos, mas ele raramente o faz. Em geral, ele usa algum meio para realizar a obra. Que a misericórdia de Deus trabalhe poderosamente por nosso intermédio. Lembremo-nos, pois, ao nos integrarmos na sociedade, na nossa cultura, que Deus nos confiou o ministério da reconciliação.
Se os anjos fossem enviados com esse ministério, certamente seriam incansáveis, voariam com todas as suas forças de um lugar para o outro, cumprindo a vontade do Senhor. E nós, que fomos honrados com essa missão, seríamos menos ativos do que eles? Quanto depender de nós, vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Vamos instar a tempo e a fora de tempo. Vamos semear próximo a todas as águas, e que seja nosso anseio sincero dar plena prova do nosso serviço, seja ele qual for, para que, ao final, possamos ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Participa da alegria do teu Senhor. Mateus 25, 21. Todos nós devemos ser anjos em Sodoma, como aqueles que tomaram a família de Ló pelas mãos. Amém.